E durante todo este mês de agosto, aqui na TV Claré, destacamos um assunto muito importante que envolve a saúde de mãe e filho. É o aleitamento materno, que oferece somente benefícios para as duas partes. Falamos da importância deste ato, dos problemas que podem acarretar caso a criança não seja amamentada e ainda da importância da participação da família. Hoje continuamos abordando o assunto e para saber a importância de uma especialidade dentro deste processo. Aqui comigo a fonoaudióloga que vai conversar sobre isso, é a Anelisa Jardim Gouveia, que atua diretamente nos cuidados com crianças, inclusive recém-nascidos também, bebês em situação de risco. Boa tarde, muito obrigada pela sua participação, Anelisa. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Bom, eu gostaria que você já começasse falando, quando a gente fala em amamentação, o que isso influencia no desenvolvimento da fala da criança? Bom, a gente sabe que durante o ato de mamar, o bebê exercita, vários músculos, músculos da face, músculos da língua, bochecha, lábios, que são muito importantes no desenvolvimento posterior da fala. Então, um bebê que é amamentado, ele tem essa possibilidade de exercitar esses músculos, de ter uma boa posição dessa musculatura, desses órgãos envolvidos na fala, a língua, os lábios, a bochecha. Ao contrário, por exemplo, quando a criança utiliza de mamadeira, de chupeta. Influencia muito, Inclusive, esse posicionamento da criança tem que ser correto, tem um jeito certo aí que pode também dar uma alteração, Exatamente. A gente tem que entender que o bebê, quando nasce, ele está em desenvolvimento também dessas funções, da deglutição, da sucção. Então, o que a gente orienta as mães é que esse bebê tenha que abrir bem a boca para abocanhar boa parte da auréola, para ele poder fazer a extração correta desse leite e exercitar toda essa musculatura que vai fazer parte, vai ser importante para o desenvolvimento de fala posteriormente. Agora, quando esse processo não é feito corretamente, quais são os problemas que podem acarretar para a criança? Exatamente. Quando este bebê tem alguma dificuldade nessa pega da auréola, nesse posicionamento ao seio materno, o bebê tende a não extrair o leite. Então, o que acontece? A mãe, o bebê chora de fome, esse leite, a mãe acha que o leite é fraco ou que tem pouco leite. E a gente sabe que quanto mais a criança suga, mais a mãe vai produzir leite. Então, o que acontece? Acontece que muito facilmente a gente substitui o seio materno pela mamadeira. E muitas vezes as mães não insistem nesse processo. Exato. E acaba secando o leite mesmo, Exatamente. Precisa de muito apoio, muita orientação, E o profissional fonoaudiólogo também tem este papel junto à amamentação. Você disse aí dos benefícios, para o desenvolvimento da fala da criança, para esse desenvolvimento da face também. Agora, quais seriam os problemas se a criança não amamentar? O que pode causar? Os problemas, no caso, no uso de chupetas e mamadeiras, é que a criança pode ter. Existem estudos que nos dizem que as crianças, os bebês, eles têm uma tendência de ter uma musculatura mais flácida. Então, eles normalmente podem ser respiradores bucais, porque também o leite artificial não é o melhor leite para a criança, ele pode induzir ou provocar alergias, Algumas crianças podem ter alergia a determinados leites, então ela respira pela boca, tem maior infecção de garganta, infecções respiratórias, de ouvido. Hoje nós estamos conversando aqui com a fonoaudióloga Anelisa, falando um pouquinho da importância dessa área para a criança que está amamentando. Eu queria que você falasse, Anelisa, então, qual que é a importância da fono, principalmente dentro da equipe que desenvolve um trabalho, um acompanhamento na UTI neonatal. Isso, a fonoaudiologia entrou dentro da equipe neonatal há alguns anos atrás. A gente começou esse trabalho a partir da década de 80 e assim tem crescido muito a importância do trabalho fonoaudiológico com os bebês prematuros, Porque quando o bebê nasce prematuro, ele é imaturo para conseguir fazer essa sucção, essa deglutição. Então, muitos bebês são desorganizados, eles precisam de um treinamento, eles precisam, como se fosse uma fisioterapia, um tratamento fonoaudiológico para eles poderem sugar adequadamente, fazer essa
ter uma organização entre sucção, respiração, deglutição, né, um ritmo adequado para poder ir, a gente fazer essa transição de uma sonda, por exemplo, orogástrica, né, que a criança tem que fazer o uso para poder se alimentar, e a fonoaudióloga tem esse papel de exercitar, de ajudar esse bebê a sair dessa sonda e ir para o seio materno. Bom, mas muitas mães não sabem dessa importância, né? Esse trabalho não é só desenvolvido na UTI neonatal. As mães devem ser orientadas, então, para procurar um profissional? É sempre necessário? Exatamente, porque após a saída da maternidade, né, no caso ou dos bebês prematuros ou bebês que não foram prematuros, a gente sabe que as mães têm muitas dificuldades durante o processo de amamentação. Às vezes uma postura incorreta, né? A mãe tem que estar relaxada, o bebê tem que estar barriga com barriga, essa pega tem que estar adequada, né? Então o fonoaudiólogo pode fazer esse trabalho de orientação, de observar a mamada, observar a relação entre a mãe e o bebê, como é que está. Ela está tranquila, ela conversa com esse bebê, ela olha para o bebê durante a amamentação. Tudo isso influencia na descida do leite, né, na amamentação, para esse bebê estar tranquilo, não estar agitado, não estar estressado. Annelise, você trabalha também diretamente com pacientes do Centro de Reabilitação Princesa Vitória, né? Como que é desenvolvido esse trabalho lá? Então, nosso trabalho em relação aos bebês, a gente começou há alguns anos atrás, né, a desenvolver um trabalho de acompanhamento dos bebês que saem da maternidade, que saem da UTI neonatal, para a gente poder prevenir alguns problemas relacionados ao desenvolvimento. Então, esses bebês são acompanhados de 3 em 3 meses, né? E durante a avaliação desse bebê por uma equipe, né, onde tem fono, físio, psicólogo, terapeuta ocupacional, a gente consegue observar algumas questões relacionadas ao desenvolvimento motor, auditivo, visual, né, e de motricidade oral, no caso da amamentação, e poder ajudar a criança a superar algumas dificuldades, orientar essas mães a realizarem algumas atividades em casa com este bebê. E se a gente encontrar alguma deficiência já instalada, a gente já encaminha esse bebê para um trabalho precoce de reabilitação. Olha, eu quero destacar também um outro serviço, né, oferecido na cidade de Rio Claro, que ajuda muito as crianças aí que nascem prematuras, que precisam ficar na UTI neonatal, que é o banco de leite, que tem extrema importância aqui na cidade de Rio Claro. Como que é a atual situação do nosso banco hoje, doutora? Então, atualmente, o banco de leite, né, encontra-se com 10 doadoras, mais ou menos, né? Nós temos atualmente, estamos com 7 prematuros internados, né, na UTI, que precisam deste leite, né? E é sempre importante as pessoas que tiverem interesse em doar o leite para o banco de leite, que façam uma ligação, né, no telefone 3535 7024. E existe um serviço de motoboy que vai até a casa desta mãe, né, leva para ela um kit com alguns utensílios, né, para poder fazer a ordenha. Ela é orientada com um manual de como realizar essa ordenha. E também é necessário preencher um cadastro com dados de pré-natal. Então, o motoboy leva uma xerox do cartão de pré-natal ou leva o cartão para o banco de leite e depois devolve com todas Esse número atual de 10 mães, ele vem suprindo a necessidade da UTI? É um número que poderia ser maior? Como que é avaliado esse número? Tem suprido, sim, a demanda, mas assim, existe sempre a necessidade de estar orientando as pessoas para fazerem a doação, porque às vezes pode aumentar o número de crianças, então a demanda também aumenta. Ou aquela mãe, né, que é doadora já parar de produzir o leite, exatamente. Né? Então a gente está sempre precisando de doações, né? Olha, então você de casa, né, que está amamentando ou vai começar a amamentar e tem esse desejo, deve procurar então o banco de leite que fica na Santa Casa. Eu vou repetir o telefone para você, que é o 3535 7024, e é muito simples, é só conversar lá e fazer o seu cadastro. Nós conversamos hoje com a fonoaudióloga Annelise, que falou um pouquinho dessa ligação da especialidade com a amamentação. Eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente, Annelise. Eu que agradeço. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Obrigada. A edição de hoje fica por aqui. O Rio Claro Notícias volta amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Até lá.